Agora de Vila Nova e Cruzeiro, lá no Serra Dourada, o Cruzeiro venceu e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Vamos lá. Olá, fã de esporte, um grande abraço para você ligado aqui no Sport Center e no estádio Serra Dourada. Deu novamente o Cruzeiro. Havia vencido Vila Nova no jogo de ida por 2-0 aqui em Goiânia. Venceu dessa vez por 3-0 e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe comandada pelo treinador Leonardo Jardim, que começou com um ataque formado por Caio Jorge e Gabigol, não viu nenhum dos dois balançar as redes, mas viu a equipe, principalmente o meio-campista Eduardo, brilhar na noite desta quinta-feira pela competição nacional. Os gols só aconteceram no segundo tempo e aos 10 minutos, Gabigol ajeitou, fez a parede e viu Eduardo, que chegou de frente e finalizou. A bola ainda desviou em Mitkov antes de morrer no fundo da rede. Pouco depois, após um cruzamento, Bolasie ajeitou de cabeça e Eduardo novamente foi para as redes com um carrinho completou e o Cruzeiro ampliou a sua vantagem. E ainda deu tempo do Cruzeiro dar números finais ao jogo. Após cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Jonathan Jesus desviou, a bola passou da linha, nada conseguiu fazer o goleiro House e o placar ficou assim: Cruzeiro 3, Vila Nova 0. Vamos conferir os personagens da classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Bem, em primeiro lugar, acho que foi importante o Cruzeiro jogar de forma responsável e de forma a que este jogo era o mais importante. Não pensar no Fortaleza antes. Primeira parte muito dividida, com muitos duelos. Segunda parte, eles quebraram um pouco em termos de intensidade e a nossa maior qualidade acabou por fazer a diferença. De jogadores que entraram e de jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. Eu sou daqueles que têm a opinião que 2, 3, 4 jogadores que nós possamos alterar não pode mudar aquilo que é o nosso DNA, não pode mudar nada em relação ao respeito de vestir a camisola do Cruzeiro. E todos os jogadores interpretaram isso muito bem, à letra. Mudamos 3 jogadores no último dia e a equipa continua competitiva. Entraram outros durante o jogo e a equipa continua competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. As duas equipes agora se preparam para voltar aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Cruzeiro visita o Fortaleza no próximo domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão. Já o Vila Nova joga um dia depois. Na segunda-feira, vai visitar o Cuiabá na Arena Pantanal, 9h da noite pela Série B. As duas equipes agora focam no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, temos a ficha técnica do jogo, a posse de bola 48% Vila Nova, Cruzeiro 52%, finalizações 21-15, no alvo 7-10, muito eficiente, 10 de 5 a 66%, é como se fosse 2 de 3 para facilitar a conta. Então realmente o Cruzeiro com bastante efetividade nas finalizações, grandes chances, 4-3, ações da área rival 22-17. Zupac, temos um Cruzeiro, porque assim, o Vila Nova tá muito bem na Série B. É um time que se defende bem, e com uma defesa muito forte. E a gente tava falando até do Palmeiras, aquela coisa de como todo mundo se complicou, o Palmeiras não, o Cruzeiro também não, e era um adversário complicado. Temos um Cruzeiro? Temos um Cruzeiro, assim, o que a gente tem visto nesse trecho da temporada, a gente pode excluir a campanha fraquíssima, né? Foi o adjetivo que eu resolvi escolher, poderia escolher piores. O que o Cruzeiro fez na Copa Sul-Americana, os próprios jogadores falaram em vergonha, os jogadores falaram mesmo, né? A cada derrota, a cada tropeço. O andamento do trabalho do Leonardo Jardim mostra que o papelão que o Cruzeiro fez na Sul-Americana é ponto fora da curva do caminho que esse trabalho vem trilhando. Muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil e da maneira que o Leonardo Jardim queria que esse time jogasse, de uma maneira mais competitiva, num primeiro momento, aos poucos. Né? Primeiro, a primeira fragilidade da equipe que ele atacou foi o aspecto competitivo, tirando os jogadores mais técnicos, colocando gente mais competitiva mesmo, com mais intensidade para jogar. E a partir daí, da primeira resposta que o time deu nesse sentido, ele começou a incrementar mais a parte ofensiva. Sim. Então o Matheus Pereira subiu de rendimento, o Gabigol subiu de rendimento, por aquilo que a gente imaginava que o Cruzeiro brigaria do que no começo da temporada. Coisa que sempre se diz, quando um treinador consegue introduzir uma organização, os jogadores entendem e compram, aqueles jogadores que são nota 7 jogam como nota 8. Aqueles que são nota 8 jogam como nota 8,5, 9. E aqueles jogadores que são medianos, eles se sentem tão seguros e tão confiantes para desempenhar os papéis que são passados a eles, que eles também sobem de produção. Então, se você não tem organização, se essa equipe individualmente não tem segurança para jogar, todo mundo parece pior. E era o que vinha acontecendo com o Cruzeiro. Então agora eu acho que hoje o torcedor vê o Cruzeiro jogar e encontra a qualidade técnica que ele quis ver imediatamente quando vários jogadores foram contratados. Até alguém que estava falhando e jogando abaixo do seu nível costumeiro, gerando debates até sobre declínio técnico, fim de carreira e tal, que é o Cássio, você percebe que não se fala mais em falhou, tem que ir para o banco, esse tipo de coisa. Então, quando existe organização, todo mundo se sente melhor,
mais seguro para jogar. Isso é fundamental, é o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. E o quão importante é aquela entrevista do Pedrinho, né? Quando ele olha para o Leonardo Jardim, ele fala: o Leonardo Jardim vai fazer o que ele acha que deve. Sim. Porque quando chega o Dudu, quando chega o Gabigol, a impressão que a gente tinha é: aqui ninguém vai mexer. Qualquer treinador que chegar aqui vai colocar esses dois jogadores, eles serão os titulares, não terá muito como você mexer muito na estrutura dessa equipe. Quando ele fala: o Leonardo Jardim está aqui e ele vai fazer o time de uma maneira como ele acha, ele começa a ter essa tranquilidade e o time começa a responder. Eu acho que ali é o divisor mesmo de águas do Cruzeiro, pra gente ver esse Cruzeiro que estamos vendo agora. Quando ele percebe que ele gastou dinheiro, ou parte do dinheiro errado. E é o dinheiro dele, né? E é o dinheiro dele. Não todo, mas percebeu que ele gastou parte do dinheiro errado e ele chamou alguém para consertar. Né? E não que o Diniz fosse o culpado, o Diniz não era o culpado, mas o Diniz não conseguiu trabalhar bem no Cruzeiro, nem com o elenco do ano passado, nem com o elenco desse ano. Assim, o elenco desse ano ele teve 4 jogos, né? Vou até tirar da conversa, mas o do ano passado ele não conseguiu trabalhar. E veio o Leonardo Jardim, que é um bom treinador, um cara de times equilibrados, e veio transformando o Cruzeiro num time equilibrado. O Cruzeiro não é uma máquina ofensiva, o Cruzeiro não é uma fortaleza defensiva, ele é um time que está se tornou primeiro um time competitivo e depois está se tornando um time equilibrado e jogadores vão ganhando. Tipo, o Eduardo, por exemplo, era um cara que estava tentando encontrar o seu espaço. Hoje fez 2 belos gols, importante para ele. O Lucas Silva hoje ficou no banco, mas é um cara que vem fazendo uma boa dupla com o Lucas Romero, ganhando a sua condição. Perdeu o Matheus Henrique machucado, que é um cara muito importante, mas tem Christian e Wanderson, pensando no time titular, não no de hoje, indo bem pelos lados. Então vem todo mundo ganhando e os jogadores vão se recuperando, né? Então é um momento interessante para o Cruzeiro na temporada. Eu quero te ouvir sobre um jogador que sempre vai cair no debate, que é o Gabigol, que ali a gente viu no gol do Eduardo a parede que ele faz, e me chama a atenção alguns elementos do Gabigol 25, que é, não tá dando trabalho, assim, no blá blá blá, a gente tem até uma tela sobre ele, 20 jogos, 15 como titular, 9 gols, 2 assistências, minutos para participar de gol, 117, uma assistência diante do Vila Nova. Dá trabalho, assim, de ficar conturbando ali o ambiente, não sei quanto o caso do Dudu serve de modelo. Porque o Gabigol foi pro banco antes do Dudu, até o junto com o Dudu, e ele ficou... Isso. Ele hoje reserva ainda no time, o status dele ter um exemplo. É aquele exemplo que eu acho melhor não, mas eu acho muito interessante quando um jogador se coloca num determinado papel que é um pouco abaixo do que ele está acostumado e trabalha para voltar. Me parece que ele está no barco cruzeirense, ele está remando com os outros. E ainda mais quando esse cara é o Gabigol, né? Porque não esperávamos isso dele, né? Isso, um jogador contratado com esse perfil, né? Para representar essa era de maiores investimentos, jogadores de renome. O Cruzeiro aproveitou-se que houve um desgaste irreversível no relacionamento entre o Gabriel e o lugar onde ele era ídolo. Ídolo. Você falava no Gabriel e no Zico, não é pouca coisa. Ele quis ir embora. Quis e foi, né? E escolheu o Cruzeiro. Uma oportunidade para todo mundo aí, para ser feliz. E o Gabriel é um jogador, às vezes, impulsivo, às vezes ele toma decisões que a gente critica e, assim, faz parte, né? Só que ele tem vivência. E ou o episódio com o Dudu serviu de alerta e um ensinamento, ou a cabeça dele já estava diferente para esse novo momento de carreira em um outro clube, no qual ele tem que conquistar a torcida, e para fazer isso ele precisa se entrosar com seus companheiros, ele precisa se dar bem com o seu treinador, ele precisa ter a confiança desse treinador, o treinador já mudou, né? Então, não existe prejuízo individual quando há sucesso coletivo. Ele sabe que para ele ser ídolo, fazer um monte de gols, ganhar troféus, fazer gol em jogo decisivo como ele fez durante praticamente todo o seu período no Flamengo, o time precisa funcionar. O time tem que olhar para ele como o jogador que vai decidir e não como o jogador que vai salvar todo mundo com a sua capacidade individual, mesmo porque ele também precisa recuperar o seu melhor nível técnico, jogador que ele está acostumado a ser e não foi, pelo menos nos últimos 2 anos na carreira dele no Flamengo. Então eu acho que ele está entendendo o momento e a tendência é ele subir junto com o time do Cruzeiro. E aí um vai alimentando o outro. E aí é uma boa perspectiva para todo mundo também.